Bom dia, eu sou a Viviane Pinheiro, estou aqui com a ilustre presença de três colegas muito queridos, as queridas Thaís Melo, Renata Alencar, Andrade, e acredito que vocês tenham tido a oportunidade de assistir à mesa em que eles trouxeram um debate muito interessante com a temática de formar em rede. Então, hoje, nesses 30 minutinhos, nós vamos discutir a respeito de formação de professores, um diálogo muito interessante, espero que vocês gostem bastante. Acho que os três participantes dispensam apresentações, vocês podem acessar os currículos, e destaco desta apresentação, de fato, a importância que se dá às educadoras e aos educadores, de olhar para cada um como um ser humano, de olhar para os seus projetos de vida, para quem eles são e como a educação se integra nessas pessoas e como integrada essas pessoas, a educação pode formar comunidades de aprendizagem, comunidades criativas, comunidades que de fato impactam o mundo. Então, eu gostaria de, para iniciar, de trazer um comentário. Nós tivemos muitos comentários no pré-congresso e agradeço às participantes, aos participantes. E eu vou trazer o comentário da Lohane Ingrid, que acho que ilustra muito bem o teor dos comentários que nós encontramos lá. Sensacional essa ideia de produzir o conhecimento para a formação de professores a partir das práticas. Mais rico ainda é a junção das metodologias ativas que surgem como sugestão de prática pedagógica serem utilizadas com os próprios docentes, criando essa visão do quanto pode ser produtiva e significativa a aprendizagem através dessas metodologias. Então, é um comentário que acredito que mostra o quanto que o público interagiu com aquilo que vocês trouxeram. Então, vamos começar as perguntas, né? Deixo de delongas. A primeira pergunta, lá do pré-congresso, é da Cláudia Manuela Ladeira Fernandes. A Cláudia ficou muito interessada a respeito do conceito e da vivência da aprendizagem criativa e a sua relação com a comunidade de aprendizagem. E a gente gostaria de ouvir um pouquinho mais a respeito disso. Pode ser? Pode sim. Posso iniciar, gente, com essa Pode. pergunta? Bem, bom dia para todo mundo. Primeiramente, né, Viviane, agradecer aos participantes essas perguntas tão interessantes que com certeza vão acrescentar muito no diálogo, na reflexão aqui neste momento. Então, passando para a pergunta da Cláudia Manuela, que é uma pergunta que nos instiga muito, a questão que a Cláudia nos traz nos faz pensar no deslocamento da comunidade de aprendizagem para uma comunidade criativa, né? Eu acho que esse é o ponto, assim. Então, para começar a refletir sobre esse aspecto, nós temos que lembrar uma premissa maior das comunidades de aprendizagem, que é, na verdade, né, algo assim bem basilar mesmo, que é o fortalecimento contínuo das competências relacionais que se instauram ali no espaço da comunidade de aprendizagem. E essas competências relacionais, elas são possíveis, né, graças à valorização da diversidade de experiências e saberes dos integrantes. Mas não basta essa valorização, é importante criar estratégias de escuta ativa desse rico acervo assim, de experiências, né? E é nessa diversidade, nessa escuta, nessa partilha dessas experiências, que são de naturezas diferentes, é muito importante essa valorização da diferença, né? Muito importante mesmo. É que se instaura o pensamento criativo na comunidade de aprendizagem. E o pensamento criativo, ele tem natureza complexa, isso é importante. Tendo uma natureza complexa, ele tem também, o pensamento criativo, uma natureza interdisciplinar e dialógica. Então, o pensamento criativo aqui na comunidade de aprendizagem
nós vamos pensar dentro dessa tríade, né? Complexidade, interdisciplinaridade, dialogia. E é na escuta da diferença, então, que surge a possibilidade de inovação e a possibilidade da comunidade de aprendizagem ser efetivamente uma comunidade criativa. Acho que esse é um primeiro caminho para a gente dialogar aí com a Cláudia Manuela. Eu quero comentar também essa pergunta, que eu achei uma questão assim muito instigante, né, que nos provoca a pensar nessas conexões, né, da aprendizagem criativa com as comunidades de aprendizagem. Então, a Thailze trouxe aqui uma camada importante desse entendimento, né, expandindo aí uma compreensão em direção a comunidades criativas, mas é importante também a gente lembrar que o que marca a aprendizagem criativa, né, na sua concepção, né? A aprendizagem criativa, ela está intrinsecamente relacionada à nossa capacidade, né, de resolver questões, que diante de questões que se apresentam, a gente criar caminhos e soluções interessantes, instigantes, vinculadas, né, aos contextos, né? Então, essa nossa capacidade de criar caminhos interessantes que respondam a questões do cotidiano, ela está diretamente relacionada à prática docente. Então, quando a gente fala de aprendizagem criativa, para a experiência formativa do educador, nós estamos falando também de compor, né, ambientes em que questões sejam compartilhadas e que, de forma colaborativa, sejam tecidos caminhos interessantes, instigantes, para a resolução dessas questões via práticas pedagógicas. Então, aquela turma de educadores é diretamente engajada num exercício criativo, né? Queria trazer mais um elemento, então, para a conversa, né, para a gente fechar essa primeira questão da Cláudia Fernandes, que é a dimensão da corresponsabilidade, né? Quando a gente pensa numa comunidade de aprendizagem, numa comunidade criativa, tem aí por detrás, né, sustentando uma ética que é da corresponsabilidade, né? Corresponsabilidade pelo quê? Pela aprendizagem. Então, o que eu aprendo, né, o meu desenvolvimento, eu sou parte dele, mas o meu colega também, né? Então, a gente se corresponsabiliza pelo crescimento do coletivo, né? E, ao mesmo tempo, corresponsabilidade pela criação, né? Estamos todos em busca, temos aí alguma causa comum, que é de transformar, né? Que é de criar algo, criar caminhos que nos permitam, né, aprender, nos desenvolvermos profissionalmente, construir soluções para os problemas que a gente enfrenta ali no contexto, né? Então, essa dimensão da corresponsabilidade, entendemos que estamos todos no mesmo barco, né? Que temos causas comuns e que juntos, por mais que haja desafios, dificuldades, desentendimentos, né, há algo que nos leva numa direção comum, que é esse sentimento, né, de que somos todos responsáveis pelo trabalho que vai ser construído. Sim, nesse sentido da corresponsabilidade relacionada à comunidade de aprendizagem, eu acho que o grande desafio é que nessa comunidade exista um incentivo à voz individual, mas que também tenha um esforço para desenvolver essa visão de comunidade. E é nessa visão de comunidade que existe um propósito comum. Então, a alegria de existir dentro de uma comunidade de aprendizagem não é que as suas questões pessoais, né, a sua progressão, o seu desenvolvimento como profissional isoladamente aconteça, mas de toda a comunidade, né? Como bem disse a professora Renata lá no nosso encontro, né? Se eu estou mais adiantada com o conhecimento naquele momento, eu tenho a alegria de compartilhar com o meu colega que sabe um outro conhecimento que eu também ainda estou aprendendo, e todos vão evoluindo juntos. E isso cria uma sensação de pertencimento. Essa sensação de pertencimento é que é a corresponsabilidade. Eu me sinto pertencente, então eu quero que aquele grupo todo também se desenvolva. Muito bem.
Eu acho que vocês responderam plenamente aí a pergunta da Cláudia, e ela se sente muito contemplada, porque já registrou lá no nosso chat gratidão, né? E a gente vê como eles estão colocando ali no chat, é um leque de saberes, é olhar para cada um acima de tudo, a gente ter esse sentido ético do exercício da docência e da nossa comunidade. Às vezes, muitas vezes, a nossa profissão é solitária, e a gente se sentir pertencente a um grupo se faz altamente importante, ainda mais por esse caráter mobilizador. Muitas vezes a gente faz formações e elas são extremamente críticas em relação à educação, e elas mais nos imobilizam do que mobilizam, né? Fazem com que nós possamos superar as dificuldades que enfrentamos, como vocês mencionaram. E falando sobre essas dificuldades, eu vou trazer agora a segunda pergunta, da Hilda dos Reis Martins, também é uma pergunta do pré-congresso, e ela vai mencionando como essas dificuldades na educação, ela fez várias perguntas lá, dentro, no chão da escola mesmo, como enfrentar as situações adversas, de inimizades, de ausência de diálogo entre os pares, a fim de promover um espírito colaborativo e que não seja exigida uma postura autoritária por parte dos gestores ou por meio de ameaças, para que exista esta participação. Então, vocês podem agora ficar à vontade para responder. Tá certo. Eu vou, então, começar dessa vez, pode ser? Acho que tem aí um ponto que é muito usual, né, Viviane, nessa questão. A gente sabe que nem sempre as equipes estão sintonizadas, né, e querem que o barco ande na mesma direção, né. Algumas pessoas têm ali, muitas vezes, interesses distintos, dissonantes. Então, é algo para a gente realmente cuidar, né? Acho que tem um ponto essencial, que para mim é o que faz todo sentido, que é exatamente construir o sentido dessa comunidade, né? Afinal de contas, o que é que nos une, né? Quais são as nossas causas comuns? Quais são nossos interesses? Quais são as nossas necessidades, né? Que visões de mundo nós temos? Que visões de educação compartilhamos? Enfim, por que estamos aqui, né? Então, acho que essa é uma pergunta que todo coletivo, né, especialmente no contexto de uma escola, precisa se perguntar, afinal de contas, por que estamos aqui, né? Encontrar esses pontos de contato, né, ajuda a construir essa noção de comunidade, né? É claro que também para essa comunidade se formar e se fortalecer, né, se estruturar, é preciso ter um ambiente de respeito, de confiança, né? Por mais que haja discordância e dissonância, né? Então, como é que a gente lida com as situações em que há diversidade de pensamentos, de ideias, de caminhos possíveis, né? O respeito, ele é essencial, né? E a construção da confiança, ela é um passo também muito importante. Para isso, tem algumas práticas que podem favorecer, né? E a gente percebe, participando aí de várias comunidades de aprendizagem, né? Caminhos que podem favorecer. Então, um primeiro é um exercício permanente, né, de escuta, e uma escuta empática, né? De perceber o seguinte: bom, a Thailze trouxe uma questão que não é muito bem o que eu penso, o que eu sinto, né? Mas de onde que ela está falando, né? Por que ela traz essa visão? Como que essa visão se distancia ou se aproxima da minha, né? E respeitosamente a gente trazer para o diálogo, para o debate, essas várias visões, esses vários caminhos, né? Então, a escuta é um exercício essencial e precisa ser praticado no dia a dia, porque a gente fala muito sobre escuta, mas a gente muitas vezes tem dificuldade de praticá-la no dia a dia, né? Junto com a escuta, o diálogo, né? Ou seja, também não se trata de simplesmente ouvir e considerar o que o outro está trazendo, mas também se sentir à vontade, né, por pertencer a essa comunidade, se posicionar, de argumentar, de contra-argumentar, de trazer a sua contribuição, que é singular e que é essencial para que a comunidade se desenvolva, né? Então, você se sentir à vontade, ao mesmo tempo exercitar a escuta do outro, mas também você ter o compromisso de trazer a sua contribuição, né?
né, que também é essencial. Eu acho que os conflitos, quando eles aparecem, muitas vezes a gente tenta ou jogar para debaixo do tapete, né, ou fingir que eles não existem. E aí esse é um problema que vai se estendendo e muitas vezes não é tratado. Eu acho que os conflitos dentro de qualquer grupo precisam ser tematizados, sabe? A gente tem que aprender a ter, inclusive, assim, o entendimento de que os conflitos fazem parte e que se a gente tem, né, a maturidade para trazê-los de forma respeitosa, cuidadosa, né, é possível a gente construir soluções para os conflitos, tanto na relação entre nós, professores, quanto nas interações com os alunos. Às vezes a gente, na conversa do trabalho em grupo, por exemplo, quando os alunos brigam, a gente separa, né, como se estivesse resolvendo ali o problema, o que não acontece. Então, a gente precisa aprender a tematizar o conflito. Vamos trazer ele para a mesa, vamos pensar por que ele surgiu, né? O que ele acarreta para a gente, quem pode apoiar numa mediação, eventualmente dentro de uma comunidade. Tem pessoas que têm, né, mais habilidade para mediar esses conflitos. Então, acho que isso é essencial. E, por fim, eu acho que tem junto com essa história toda da tematização dos conflitos, a gente aprender a dar e receber devolutivas, né? A gente aprender que quando eu chego para a Renata e digo para ela algo que me incomoda, mas que eu trago com respeito, com cuidado, com empatia, que ela esteja aberta para ouvir e até, eventualmente, para repensar, né? E, ao mesmo tempo, me abrir para que ela possa fazer o mesmo, né? Trazer a visão dela. Então, a gente se abrir para essas devolutivas, acho que é algo também muito cultural nosso. A gente tem dificuldade de receber devolutivas, porque muitas vezes a gente dá devolutivas com muita dureza, né? Então, acho que trazer essa devolutiva, esse feedback com atenção, né, buscando construir uma solução conjunta para o problema, pode ser importante. E aí, por trás disso tudo, tem um compromisso com a participação. Eu só vou escutar, dialogar, participar da tematização dos conflitos, da devolutiva, se eu realmente me sinto pertencente, participante efetivo dessa comunidade. Então, por isso é que é um compromisso nosso, né, lidar com os conflitos. Eu posso complementar? Essa pergunta me fez lembrar de duas situações concretas, né? Eu acho que é uma pergunta muito complexa, né? E no ano passado, né, numa formação de educadores, nós fizemos a pedido do próprio grupo, um trabalho de... Né, os educadores estavam com várias questões que gostariam do apoio dos colegas, foi no contexto da residência do ano passado. E aí, nós fizemos uma atividade, o seguinte, olha, então vamos transformar essas questões, né, em situações problema. Né? Então, cada um que tem alguma questão que queira compartilhar com o grupo para a gente buscar se apoiar, a pensar e refletir sobre essa questão, então vamos elaborar uma situação problema, né, que faça esse problema saltar, né, do que está dentro de mim, de inquietação, para algo que é de interesse coletivo, e vamos colocar essa situação problema para o nosso trabalho aqui. E uma das situações problema que apareceu foi exatamente essa questão que a Hilda expôs, né? Uma dupla de educadores estava vivendo, né, em um contexto, em uma relação com a gestão da escola, em que havia uma tensão exposta ali, e uma tensão que já tinha sido muito desgastada, muito... enfim, estava difícil de abrir pontes para diálogo, né? Então, tinha um embate ali já armado, né? Já estabelecido, vamos dizer assim. E aí, quando esses educadores, né, colocaram para os pares, né, no contexto, né, da residência, essa questão elaborada, né, assim, a questão que o Paulo colocou da escuta, né? Como criar um circuito empático na escola, né? E a escuta, né? Ela nos pede uma atitude de, primeiro, não encenar a escuta, porque isso é muito comum, né? Quando a gente se abre para a escuta, a gente está se abrindo também para identificar as tensões, né? E
e trabalhar sobre essas tensões, não escondê-las para debaixo do tapete, né, como o Paulo bem sinalizou. Mas aí, na discussão, tentando ser breve aqui, que eu sei que o nosso debate ainda tem outras questões, nessa construção conjunta, né, do grupo de educadores tentando apoiar seus colegas, como resolver isso, a figura, né, a identificação de um mediador pertencente à comunidade daquela escola, ela se tornou o emblema para um pontilhado de solução possível, né, para aquele conflito. Então, identificar entre os professores aqueles que teriam maior potencial de mediar esse conflito, de estabelecer um diálogo onde não havia mais diálogo, já tinha havido uma cisão. Então, você encontrar, né, pessoas, né, que estão dispostas a atuar, né, nessa ponte, a estabelecer pontes, né, eu acho que foi um grande achado daquele dia, que eles começaram a levantar nomes de possíveis colegas que poderiam, então, assumir, né, a corresponsabilidade, né, e atuar como mediador. Então, eu achei isso assim, muito... Essa pergunta me trouxe essa situação que a gente viveu ano passado de forma muito direta, né? Sim, só fechando, que eu achei muito interessante esse episódio que a Renata narra, né? Porque houve primeiro um momento de uma expressão elaborada, então sai também daquele lugar assim, um pouco solto, né, caótico ali do conflito, né, se expressa na linguagem, formulando uma questão, um problema. Esse é um primeiro ponto. E depois, localizando esse mediador na comunidade escolar, parte-se também para uma estratégia. Achei bonito o termo que você usou, Renata, pontilhado, até anotei aqui, que eu adoro termos bonitos. Pontilhado de soluções, assim, né? Sai para esse pontilhados de soluções, pelo menos são tentativas, porque esse é um ponto também muito importante da escuta. A escuta pela escuta, sem levantamento de estratégias, também fica aquela coisa inócua, né, gente? Vamos falar a verdade. E aí, talvez, a encenação da escuta, né? Houve a escuta, tá, houve a escuta, mas quais foram as estratégias levantadas ali, né, coletivamente? Não de uma maneira autoritária, né? Então, a nossa foi excelente aqui as colocações do Paulo, complementadas pela Renata, né? Porque a gente chega nesse binômio aí, escuta e pontilhados de soluções, né? Estratégias. E olha, o pessoal está gostando muito das colocações de vocês no chat, e a Palma Castro comenta que trazer essa formação em rede, com respeito, com um olhar para o outro, com um diálogo sincero e verdadeiro, traz muito mais vantagens do que desafios. A gente sabe que tem desafios, mas o que a gente consegue, de fato, construir coletivamente é muito rico, muito bonito. E por falar em construção, tem outras questões também aparecendo no chat, mas que a gente pode expressar também por uma pergunta no pré-congresso, da Rosângela de Barros Toledo. Ela vai, de fato, ao ponto das estratégias, né, utilizadas nesta formação. Porque como nós podemos oferecer aprendizagens diferenciadas, entendendo essa diversidade também entre as docentes e os docentes participantes. Então, ela vai dizer, por exemplo, no uso de tecnologias de informação e comunicação, há diferentes níveis de aprendizagem, saberes, conhecimentos prévios que são trazidos, como vocês, eu já assisti ao vídeo, eu sei que vocês comentam sobre isso. Então, como vocês, de fato, conseguem explorar essa diversidade em prol desta comunidade criativa? Eu vou começar essa então, tá? Olha só, essa pergunta, né, nos convida a revisitar um princípio muito importante da aprendizagem dialógica, que é uma concepção fundante, né, das comunidades de aprendizagem, que é o princípio do repertório cultural. Então, é muito importante, quando a gente inicia o trabalho, né, com um grupo, com uma equipe de educadores,
é muito importante a gente reconhecer como cada um, né, pode colaborar com essa comunidade. Então, isso parte de entender qual é o repertório que cada um traz. Porque todo mundo traz um repertório. Todos trazem um repertório. E é reconhecendo a diversidade desse repertório que a gente reconhece o seguinte, olha, as coisas não se conectam apenas por similaridades, mas elas também se conectam por complementaridades. Então, nessa diversidade de habilidades, de valores, de atitudes, né, de competências que se mostra, né, num coletivo de educadores, é que a gente consegue entender assim, ó, como cada um pode colaborar para essa comunidade. Né? Então, eu retomo ali aquela lembrança, né, do que a Thailze colocou, assim, é muito importante a gente ter consciência das forças daquele grupo, né, ou seja, o que cada um traz, e também das fragilidades, o que cada um pode desenvolver mais. Então, conhecer o grupo, né? Conseguir cartografar aí os talentos, as competências locais para entender como cada um pode contribuir nessa comunidade. E entender que essas diferenças, elas representam, dentro de uma comunidade de aprendizagem, o reconhecimento da inteligência coletiva dessa comunidade de aprendizagem. Né? Então, essa questão ela é muito importante, né, de ser entendida. Né? O que cada um traz se complementa. Né? Há uma complementaridade e não uma redundância. Né? Eu queria só trazer um ponto, conectando com o tema maior do nosso congresso, né? Quando a pergunta vem assim, como estratégias, né? Acho que as metodologias ativas são uma boa resposta para isso, né? Quando a gente resolve um problema juntos num projeto, na metodologia de aprendizagem baseada em projetos, por exemplo, né? Você identifica, configura, né? Seleciona problemas reais e, a partir daí, cada um vai trazendo esses repertórios que a Renata também mencionou, né? Esses repertórios eles vão ajudar tanto a compreender o problema, quanto a construir soluções para esse problema. Então, na verdade, quando estamos ali juntos, resolvendo um problema, cada um vai trazer aquilo que tem, aquilo que sabe, e vai ampliar aquilo que de alguma forma, o motiva, o mobiliza. Né? Então, essa diversidade de repertórios não é, de jeito nenhum, um problema, ao contrário, ela é a força daquele grupo. Né? Então, é por isso que as metodologias ativas, elas favorecem o desenvolvimento de todas as pessoas, porque cada um parte de algum lugar, né, de algum lugar que é singular, mas todos avançam juntos nessa construção das soluções aos problemas que enfrentam. Sim, e eu acho que o reconhecimento dessas habilidades, né, acho que esse verbo é muito importante. Ali, quem está fazendo o papel do mediador, professor mediador, oportunizar esse reconhecimento e oportunizar também depois a aprendizagem entre pares, respeitando os tempos de aprendizagem de cada um. Porque a pergunta tinha, parece, me corrija, Viviane, uma questão sobre tecnologia. Acho que a pergunta da Rosângela trazia essa questão, né? Então, assim, cada pessoa ali da comunidade de aprendizagem, né? Ela está no momento com essa aprendizagem, né? E as aprendizagens acontecem de um modo particular para cada um. Então, é sempre essa questão, né? Quem está um pouco mais avançado naquela aprendizagem, ensine ao outro, não só resolva as questões, porque tem muito isso também, às vezes localiza-se o talento. Eu lembro de uma turma que eu dei aula que tinha uma aluna excelente com tecnologia, assim. Ela, inclusive, me salvou muito no início da pandemia. Tudo que eu não sabia, eu falava, Kênia, socorro. Depois eu falei assim, gente, nós precisamos aprender com a Kênia, senão a Kênia vai estar sempre resolvendo para a gente, né? Então, a gente teve uma aula de algumas questões que naquele momento nós não estávamos tão familiarizados ali. Então, é oportunizar também a aprendizagem entre pares. Excelente, muito obrigada pelas contribuições de vocês. Antes de finalizarmos, já estamos aqui estourando o nosso tempo. Há algumas perguntas no chat e também no pré-congresso, interessados nas formações que vocês estão promovendo.
Como que isso funciona? Existe algum lugar em que eu posso acessar? Como é? Vocês podem fechar com essa informação? Sem dúvida, Viviane. Agradeço aí pela pergunta, que dá a oportunidade também da gente contar, né, como chegar até as formações que o Iungo realiza junto aos seus parceiros, né? Acho que primeiro é importante dizer isso, né? As formações do Iungo, em geral, elas acontecem em parceria com outras instituições, então nós temos formações para professores de ensino médio em parceria com secretarias de educação, para professores de fundamental e médio, né, em parceria com o próprio NAP e USP, enfim, temos a formação sobre projeto de vida do professor, que é para qualquer professor de qualquer lugar do país. Temos pós-graduação, curso de atualização. Então, é um conjunto de ações de formação continuada que a gente desenvolve. O melhor jeito de acompanhar essas oportunidades é pelas redes sociais e pelo site do Iungo, né, iungo.org.br, e as redes sociais, @Instituto Iungo, que vocês vão acompanhando toda vez que tiver uma oportunidade. A gente lança os editais para seleção, para todas essas formações, né? Vocês ali vão saber de todos os cursos e assim poderão se engajar nessas oportunidades. Então, vale a pena realmente acompanhar. Infelizmente, nós temos que terminar aqui o nosso encontro. Agradeço muito, passa muito rápido, passa muito rápido. É uma pena porque o pessoal está interagindo tanto no chat com outras questões e dizendo, alguns foram alunos de vocês e assim estão mandando beijo, é muito bom, né? Porque estão sempre acompanhando as ações, isso é maravilhoso. Então, agradeço a participação de vocês nesta mesa, aos participantes, ao Paulo, a Thailze e a Renata, e a quem está nos assistindo hoje. E tem os contatos deles aí para vocês, né, no site do nosso congresso. Então, se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem recorrer a eles, com certeza, né? Muito obrigada a todos. Obrigado, Viviane, pela mediação. Obrigada, Viviane, pela mediação, e aos participantes, né, pela presença e pelas tantas questões, né? Obrigada, Viviane, e aos participantes. Um abraço. Um abraço a todos. Bom congresso.